Olá, irmãos, paz e graça da parte do amado Senhor Jesus. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem na graça do Senhor. Hoje estamos aqui para mais um vídeo, mais uma meditação da palavra do Senhor. Ela que é a nossa única regra de fé e prática. Então, o texto proposto para essa meditação está em Mateus, capítulo 16, do versículo 15 ao versículo 17. Mateus 16, do versículo 15 ao versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O tema dessa passagem que nós acabamos de ler é a confissão de Pedro. Contextualizando essa passagem, ela inicia dizendo que o Senhor Jesus pega os seus discípulos e vai para o lado de Cesareia de Filipe, cidade que estava situada ao norte de Israel, que foi construída pelo rei Herodes o Grande, cerca do ano 20 a.C. Fica nas proximidades do Monte Hermon, na divisa entre Israel e Síria, próximo também da nascente do Rio Jordão. Quando Herodes o Grande morre, o seu filho Herodes Filipe herda o controle da cidade e passa a governar ali. Então ele faz algumas reformas nessa cidade, estruturais da cidade, para que caia na graça do agora imperador Tibério César, imperador esse que estava reinando ainda também na época da morte do Senhor Jesus. Então ele faz essas reformas para impressionar ao imperador e também para distinguir a cidade de Cesareia de Filipe da outra Cesareia que fica às margens do mar Mediterrâneo e que era mais conhecida porque era a capital do Império Romano na região da Judéia. Voltando ao texto, ele continua nos dizendo que o Senhor Jesus, ao longo do caminho, passa a interrogar os seus discípulos, os apóstolos, acerca de quem o povo dizia que ele era. Qual era o comentário que estava circulando no meio do povo acerca da pessoa dele? Quem o povo diz que é o Filho do Homem? E os apóstolos passam a responder e dizer: Senhor, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Talvez porque João Batista veio pregando o arrependimento dos pecados, dizendo que o reino de Deus estava próximo. E essa é a mesma pregação do Senhor, sobre arrependimento, sobre mudança de vida. E talvez por isso eles comparem o Senhor a João Batista. Outros dizem até que o Senhor é Elias. Talvez porque, como Deus agiu na vida de Elias no passado, está agindo na vida do Senhor agora, fazendo muitos milagres. E assim como Elias é conhecido por muitos milagres, o seu ministério, assim também é o Senhor. O Senhor faz muitos milagres. Então o povo está dizendo que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é Jeremias, como se quisesse dizer: olha, Deus levantou mais um para sofrer no meio do seu povo. Esse vai falar, vai pregar, mas o povo não vai ouvir.
o povo não vai se arrepender. Ele vai sofrer pelo seu povo. E o povo não vai dar ligança. Talvez por isso eles falem que o Senhor é Jeremias. E outros dizem até que o Senhor é um dos antigos profetas que Deus levantou. Como os antigos falavam da palavra de Deus, o Senhor também fala. Talvez por isso eles digam que o Senhor é um dos profetas. E Jesus disse sim. Eu perguntei o que o povo diz que eu sou, e vocês responderam. Mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem é o Filho do Homem? Qual a importância que ele tem? E Pedro, meio que de impulso, responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez diante dessa declaração grandiosa, gloriosa sobre a pessoa do Senhor Jesus, nós olhemos para Pedro e possamos dizer: que homem inteligente, que homem sábio, que homem privilegiado, que homem de conhecimento, que homem diferenciado. Mas mais rápido ainda do que a resposta de Pedro foi a réplica de Jesus em dizer: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Jesus de imediato já tira todo o mérito de Pedro em dar aquela resposta, não deixando dúvida que não é pelo homem, não é o homem que é sábio, não é o homem que tem condições, não é o homem que é melhor do que o outro, não, é Deus. E pela graça, pela bondade de Deus que revelou aquilo a Pedro, quem Jesus era. Diante dos 12 ali, mais alguns que poderiam estar acompanhando, Pedro foi o único que respondeu, e talvez ele pudesse se engrandecer: olha, eu fui o único que soube falar, que soube responder o que ele queria ouvir. Mas Jesus diz: o mérito não é seu, Pedro. O mérito é do meu Pai que está nos céus. Aprove a Ele lhe revelar quem eu sou. Talvez, como a maioria dos apóstolos, você possa até falar o que ouviu sobre Jesus, o que a lei mosaica diz sobre Jesus, o que os 10 mandamentos diz sobre Jesus, o que os estudiosos da história da igreja diz sobre Jesus, o que um livro diz sobre Jesus, o que os outros tiveram de experiências com Jesus. Talvez você pode até citar essas coisas, mas você próprio não tem experiência nenhuma com Ele, e fala de uma coisa que os outros viveram, não daquilo que você viveu, de uma experiência particular, de um relacionamento próximo, íntimo com Ele. E nós não podemos viver assim, falando daquilo que os outros viveram. Nós temos que viver as nossas experiências com Ele, para nós, quem Ele é, para você, quem Ele é. É isso que Ele quer saber. A preocupação do Senhor Jesus é saber quem Ele é para você, o que Ele representa em sua vida, qual a diferença que Ele faz. E se eu lhe perguntasse agora, quem Jesus é de verdade para você, que resposta você daria? Será que você diria que Ele é um profeta, alguém que só falava da palavra de Deus, alguém que era sábio no pregar, no transmitir o recado do Evangelho? Será que você diria uma resposta que Ele é um milagreiro, alguém que você recorre em um momento de doença, em um momento de dor, em um momento de tribulação, e vai à igreja aos domingos recorrer de uma cura, de um milagre? Será que Ele é apenas isso? Será que Ele é apenas um bom amigo, o qual você pode até contar um segredo?
Será que ele é apenas alguém humilde? E nos dá esse exemplo de humildade diante da soberba, do orgulho do ser humano. E ele, por ser humilde, é um exemplo a ser seguido. Será que para você Jesus é apenas alguém que veio para sofrer, pagar o preço do nosso pecado e ficou por isso mesmo? Sofreu, tá bom, acabou. Será que é apenas isso? Sinceramente, se essa pergunta fosse feita hoje para você, o que você responderia? Será que a mesma resposta que Pedro deu seria a sua para o Senhor? Quando Pedro, orientado pelo Espírito Santo, expressa essa verdade eterna, gloriosa, tremenda, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava querendo dizer: Senhor, para mim, Tu és o Messias, aquele que foi prometido desde a antiguidade para o seu povo, o enviado de Deus para o seu povo. Tu és aquele que as Escrituras Sagradas falam, revelam. Tu és o sentido das Escrituras. Tu és a nossa única e verdadeira esperança de vida eterna, de salvação. Tu és o nosso único Senhor, Redentor, Rei. Em Ti se cumprirá tudo. Era isso que Pedro estava dizendo. Para mim, Tu és o Rei, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa era sem dúvida a resposta que Jesus queria ouvir da boca dos apóstolos. Aí você pode dizer: mas é só no passado? Não. Essa também é sem dúvida a resposta que Jesus deseja ouvir da sua boca. Quem Ele é? Se para você Jesus é o Cristo, se você o reconhece como o Cristo, o Filho do Deus vivo, o seu Redentor, e se você se curva diante dessa verdade, eu tenho uma notícia para lhe dizer: você está salvo. Se pelo contrário, você se recusa a reconhecer esta verdade e se curvar diante dela, sinto muito lhe informar, você está perdido. Sobre esta verdade eterna, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a igreja dele está posta, está sustentada, está firmada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que você viva sempre firmado nesta verdade: Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus assim lhe abençoe e lhe fortaleça, em nome de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal para que mais pessoas possam ouvir e ser edificadas por essa palavra. E até a próxima, se Deus quiser.